Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje vamos para a última parte desse livro que estamos acompanhando e eu tenho certeza que ele está incrível. Se você tem acompanhado comigo aí, dê um like, olha ele aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Estamos na parte 4. Dê um like, comenta se você tem acompanhado essa jornada comigo e esse vídeo aí vai estar sempre no canal do YouTube, então muitas pessoas terão esse acesso mais para frente. Eu tenho certeza, ele é muito bom, vai te ajudar. Eu costumo falar que ele é a Bíblia dos relacionamentos interpessoais. É show demais. Mas vamos para o vídeo, parte 4. Parte 4 do nosso vídeo e vai começar agora. A parte 4 ela é focada para você se tornar um líder e você conseguir mudar ou transformar as pessoas sem deixá-las ressentidas. Então anotei aqui no meu caderninho todas as dicas que ele dá. Eu sempre falo isso para você que me acompanha. Compre o livro, leia o livro que é recheado de conteúdo. Mas aqui eu vou dar uma pincelada. Aí se você se interessar, você vai atrás do livro para você estar lendo e se desenvolvendo, ok? Dica número 1. Comece com elogios e um reconhecimento sincero. Comece a relação, quando você for falar com alguém, for repreender, qualquer coisa que você for fazer no sentido da comunicação, você começa fazendo elogios. Muitas vezes na minha vida, às vezes eu preciso ter uma conversa mais difícil com alguém, falar uma coisa que é mais desafiadora. O que eu faço? Primeira coisa, eu chego nela e inicio a conversa reconhecendo as coisas boas. Você está entendendo? Para não acontecer de você falar repreensão e ela falar assim, mas também eu não faço nada de bom, você não reconhece as coisas que eu faço de bom, só aponta meus erros, etc, etc. Tem muita gente que se comporta assim. Se você quer desviar dessa rota e conseguir alcançar seus objetivos, que é fazer amigos, influenciar a gente, conversar, lidar melhor, saber melhorar suas relações, você precisa ter isso que eu anotei aqui, ó. Começar com elogios e ter um reconhecimento sincero. Isso que eu acabei de falar, eu quero ver se você sabe o nome dessa técnica. Isso que eu falei de você começa com elogio, vem a repreensão, a exortação, chamar a atenção e depois vem um outro elogio para fechar. Você conhece o nome dessa técnica? Nós chamamos isso da técnica do hambúrguer. Eu falo que é do hambúrguer. Primeiro vem o pão, ou seja, elogio. Depois vem o hambúrguer, ou seja, repreensão, chamada de atenção. E depois fecha com outro pão, elogio. Você está entendendo? Pega esse lanche. Quando você for fazer as relações, você vai lembrar disso agora. Sempre que você precisar chamar a atenção de alguém, você vai lembrar do lanche na sua mão aqui, ó. Você vai falar assim, o pão, o que é o pão? Preciso elogiar, reconhecer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Não existe ninguém que é totalmente cheio de defeitos que não tem uma coisinha que você possa reconhecer. Então, reconheça essa coisinha, que é o pão. Depois vem com o hambúrguer, que é a repreensão, o que você quer chamar a atenção. Fala isso. E depois vem com o hambúrguer de novo, para fechar a relação. Para ela sair dali com a sensação do elogio final, mas com a reflexão do hambúrguer, com a reflexão da repreensão do meio. Essa foi a dica número 1. Dica número 2. Aponte os erros ou a chamada de atenção de forma indireta. Anota isso. De forma indireta que você vai chamar a atenção de alguém. O autor, ele dá um exemplo de um gerente, um chefe de uma empresa, que ele faz o seguinte. Ele estava num dia que estava movimentado na loja e ele viu que os funcionários não estão prestando muita atenção nos clientes que entram ali. Presta atenção comigo, você vai ver que interessante que ele faz. Ele
vai lá no meio de todos, vai lá no meio da loja, aquela coisa acontecendo do meio da loja, e ele vai e atende a pessoa que está ali sem vendedor, sem os seus funcionários, porque os funcionários dele estavam distraídos. E depois que ele termina de atender, é só embalar, é só botar na sacola para levar a coisa, ele chama um funcionário e fala: amigo, vem cá, por favor, só embala aqui para ela e termina, por gentileza? Obrigado. E sai. Você percebe que essa atitude ele poderia ter feito de outras formas. Ele poderia ter falado assim: aqui ó fulano, eu que sou o chefe estou atendendo aqui, eu que sou o gerente estou atendendo, eu te pago para isso, o que você está fazendo? Ele poderia falar um monte de coisa, mas ele preferiu agir de forma indireta, não direta. Ele preferiu deixar isso no ar. Eu garanto que quando o chefe saiu dali, o cara ficou pensando: nossa, ele teve que fazer a minha função. E ele nem tocou nesse assunto. Ou seja, a repreensão ficou no ar, ficou de forma indireta, tá bom? Às vezes eu preciso falar alguma coisa, até num vídeo eu quero chamar a atenção para algo e eu falo: porque hoje em dia eu vejo, porque eu sei que tem certas pessoas, você tá vendo? Eu sou indireto. Tem situações que você tem que dar nome aos bois. Tem. Agora, esse conselho especificamente é para nessa situação de você evitar esse conflito com a pessoa. Então, é muita sabedoria você ser indireto nesses casos. Você vai parar de ter esse tanto de conflito que você tem na sua vida, esse tanto de gente que você arruma briga. Se você começar a praticar esses princípios, você vai parar com isso. Você vai parar de arrumar briga com todo mundo que você vai conversar, todo emprego que você está, todo lugar que você está, você tem conflito. Não é o bom conflito, porque existe o bom combate, igual o Paulo fala. Existe o bom combate, é aquelas brigas que faz parte da sua vida. Você vai se envolver sim, isso vai te fazer crescer. Top. Agora, tem brigas que não é para você. E você está comprando por falta de saber esses princípios. Você precisa sabê-los. Então acompanha comigo, se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo. Dica número 3. Reconheça os seus próprios erros. Isso funciona demais mesmo. Sempre que eu vou chamar a atenção de alguém, para deixar o clima leve, a tensão só atrapalha. Posso te dar uma dica aqui? Um código? Fala assim comigo, ó, se você está engajado mesmo a melhorar suas relações. Fala assim comigo: a tensão atrapalha a situação. A tensão. Por isso que a pessoa que sabe lidar com gente, ela traz um tonzinho de humor, porque tudo que deixa o clima tenso atrapalha os seus objetivos. Tem situações que você precisa falar a verdade, o clima vai ficar tenso, mas o pau vai quebrar, mas você tem que falar. Tem situações, tem casos e casos. Agora, tem muitos casos que tem que fazer igual está escrito aqui, ó. Falar primeiro sobre os seus próprios erros para diminuir essa tensão. Tem muitos casos que você consegue dar uma aliviada no clima. Porque se você alivia o clima, é muito mais fácil para você alcançar seus objetivos. Então, o que alivia o clima? Você vai chamar a atenção da pessoa que ela fez algo errado. Primeiro você fala assim: ô fulano, quantas vezes eu já errei nisso? Você sabia? Isso aí essa situação que você acabou de fazer, nossa, eu já tropecei tanto nisso aí e eu aprendi a fazer isso aqui para não tropeçar mais. Então é isso que eu quero te ensinar, para você não cair no mesmo erro que eu caí e que eu tropecei e que eu colhi coisas muito ruins. Nossa, foi tão ruim cair nessas coisas. Então eu quero te ensinar para você não cair nisso. Tirou a tensão do ambiente, tirou. Porque agora você está deixando claro ali: não, eu sei que você errou, eu sei que você erra, mas eu também erro. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes eu já fiz? Pega essa dica, aplica ela. Você vai resolver muitos conflitos da sua vida, ok? Reforça assim comigo, ó. Vou falar primeiro sobre os meus erros. Quando eu for repreender alguém, primeiro eu vou falar que deixa o clima mais leve. Tá bom? Reconheça essas coisas aí.
Dica número 4. Você vai gostar dessa aqui. Ao invés de você dar ordens diretas, porque eu não sei se você sabe, mas ninguém gosta de receber ordens assim. Você manda uma pessoa fazer algo, ela faz de qualquer jeito, ela não está afim de fazer, ela ainda cria uma repulsa com você. Você criou nela uma lembrança ruim. Depois, mais pra frente, a gente vai falar disso. Tem um código muito importante, mas eu vou deixar para falar num outro tópico. Evite dar esse mandar direto, faça perguntas. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, tem uma coisa que eu tenho aprendido com grandes homens e mulheres nessa vida, é que a gente tem que saber fazer perguntas. Isso vai matar muitos problemas na sua vida. Muitos problemas na sua vida vai amenizar. Você vai resolver muito fácil se você aprender a fazer perguntas. Se você sente aquela vontade de afirmar alguma coisa, falar alguma coisa, se você dá 5 segundos, conta aqui comigo, 5 segundinhos, por favor, dá 5 segundos para o seu cérebro, igual eu faço com o meu, dá 5 segundos para ele transformar tudo aquilo numa pergunta. Ai, que maravilha! Por conta de 5 segundos você muda tantas situações. Então, faça perguntas. Ao invés de você dar uma ordem direta, vai lá e pega isso. Fala assim, será que é bom a gente pegar aquilo lá para fazer, para agilizar? O que você acha da gente usar isso aqui? O que vocês acham da gente ir por esse caminho? Vocês acham que é uma boa? Dá uma olhada aí. O que você acha? O que você achou? Faça perguntas, ok? Ao invés de dar ordens, faça perguntas. Dica número 5. Preserve a dignidade do outro. Em muitas situações, às vezes você pode fazer o outro se sentir muito mal, muito constrangido. Às vezes a bola está na sua mão, você está com o taco na mão para você fazer a pessoa perder a dignidade. Vou te dar um conselho, guarda o taco. Fala assim comigo. Próxima vez eu vou guardar o taco. Eu não vou usar disso para acabar com a dignidade da outra pessoa. Isso é só para quem quer se relacionar melhor. Se você que está aí assistindo não quer se relacionar melhor, beleza. Agora, se você quer melhorar suas relações, diminuir essa quantidade de problema criado, guarda o taco. Não acaba com a dignidade da pessoa. Ele dá um exemplo de um chefe que precisava trocar um outro cara de cargo. E o outro cara era bom como funcionário, mas seria melhor ainda se trocasse de cargo. Tinha inúmeras maneiras dele fazer isso, até só mandando fazer. Mas ele preferiu não deixar a dignidade dele assim ruim. Tipo assim, tô tirando o cara do cargo aqui, os funcionários, ninguém sabe o que aconteceu, o cara mudou, será que é porque ele está fazendo alguma coisa de errado? Para não deixar isso no ar, para preservar a dignidade do outro intencionalmente, ele coloca afirmando que ele quer que aquilo que esse funcionário exerce muito bem, exercer na outra função. Então ele está deixando claro, esse meu funcionário aí é muito bom, ele é bom, e eu quero que ele seja bom assim nesse outro lugar. Ele escolhe manter a dignidade do outro. Quantas vezes na sua vida alguém veio falar mal de outra pessoa para você e você sentou o chicote, você estava com o taco na mão, você podia ter guardado, falar, não, essa pessoa morreu o assunto em você, mas não, você acabou com a dignidade dela. Não entre por esse caminho, vou te dar um conselho aqui como irmão mais velho, ok? Não entre por esse caminho, não faz nada disso. Você é inteligente, é esperto para saber. Você está nesse vídeo aqui buscando mais conhecimento, você está querendo saber mais sobre esse livro, você está tão bem encaminhado, corta esses detalhezinhos, corta essas coisinhas bobas que você faz, beleza? Dica número 6. Reconheça, elogie os pequenos progressos da pessoa e seja caloroso nisso. Então vamos começar do final. O que é ser caloroso nisso? Ao invés de você ser uma pessoa fria assim, muito bom.
que você fez aí foi genial. Ei, seja elogia com sinceridade, coração. Sempre há, é o que eu falei nas primeiras dicas, sempre há alguma coisa que você consegue elogiar no outro, honestamente. Não é possível que você não consegue ver uma coisinha boa de reconhecer. Às vezes você consegue ver, você não quer, porque no fundo você tem uma competição com a pessoa. Aí você não quer reconhecer no que ela é boa. Se você reconhecesse no que ela é boa, a relação de vocês ia estar top, você ia poder até repreender no que ela não é. Por isso, você tem que ter amor pela pessoa. Você está entendendo? Vamos ler aqui para reforçar. Cadê? Elogie os pequenos progressos e seja caloroso ao reconhecer. Então fala assim, olha fulano, realmente você é bom nisso. Parabéns. Isso você faz muito bem. Eu estou reconhecendo. Isso aí você é muito bom nisso. Você manda muito bem nisso que você faz. Pode ter outras coisas que não é, mas a gente está falando disso aqui, ó. Nisso aqui você é bom. Nisso aqui você é fera. Eu lembro de uma pessoa, de uma situação que eu já tive alguns conflitos com essa pessoa. Tudo isso que eu falo aqui, eu lembro de vários conflitos que eu tive, porque é vivendo essas coisas mesmo que você aprende. E quantas coisas que eu falo aqui eu já tropecei, mas eu decido mudar, eu quero fazer diferente. Eu vejo essas coisas, reconheço elas e decido agir diferente para colher resultados diferentes. Então eu lembro que tem uma pessoa que eu sei que às vezes a gente teve uns conflitos, mas eu sempre tive isso no meu coração e reconheci isso, deixei isso claro, que a pessoa, independente dos conflitos, ela é boa num negócio. Nossa, ela tem autoridade. Não, beleza, a gente pode brigar, o fio desencapou ali, pode acontecer N briga, mas eu não posso deixar de reconhecer. O cara é bom naquilo ali. Você tá entendendo? Precisa ser sincero e honesto nisso. Então, reconheça o pequeno progresso e seja caloroso, ou seja espontâneo no reconhecimento, num elogio, no reconhecimento do que a pessoa é boa. E elogiar os pequenos progressos, agora vai entrar aquilo que eu disse que te falaria, que é um princípio da psicologia, que é do Skinner, do behaviorismo, que fala da análise comportamental, que significa quando você reforça um comportamento de uma pessoa, ela tende a repeti-lo. Então, quando você vê, presta atenção, quando você vê um pequeno progresso, olha, pequeno progresso de uma pessoa, e você elogia isso, você está fazendo ela reforçar essa pequena coisa. Eu tenho o grupo de teatro na igreja que a gente, às vezes, vira e mexe, estamos ensaiando alguma peça, alguma coisa. E quando eu vejo que uma pessoa melhorou um pouquinho numa coisa, eu falo, cara, você melhorou nisso aqui. Isso aqui você melhorou. Eu estou reforçando aquilo nela, para ela ter consciência de que aquilo ali ela pode repetir. Eu fazendo uma análise, olhando a coisa, eu falo, nossa, tem 1000 coisas que não são boas, mas tem uma que é boa. A uma eu reforço, as outras eu não reforço. Você está entendendo? As outras eu não falo, as outras eu não dou reconhecimento, porque eu não quero reforçar uma coisa ruim na pessoa, mas a coisa boa, escondida lá, ó. Imagina uma montanha cheia de pedras e tem um diamante, pequenininho. Eu olho o diamante e falo, vou reforçar isso aqui. Eu grudo naquilo ali e falo, isso aqui, ó, você é bom nisso aqui. Reforça isso aqui. Porque ele vai repetir aquilo ali e aquilo ali vai ser uma matriz para ele, vai ser um ponto referencial. Por ele ter aquilo ali reconhecido, ele vai mudando as coisas em volta. Isso é fantástico. Quando ele começa a entender o valor que tem por conta que você está reconhecendo uma coisinha do comportamento do outro, ele começa a ressignificar os comportamentos em volta. Meu Deus, que chave, hein? Fala assim comigo. Fala, eu vou reconhecer os pequenos progressos das pessoas à minha volta.
eu e você, nós vamos reconhecer os progressos das pessoas à nossa volta. Você tá nessa comigo? Eu tô firmando aqui no meu coração, vou fazer mais isso. Gosto de fazer, aprendi a fazer e vou continuar fazendo. Vamos reforçar os pequenos progressos. Dica número 7. Dê uma reputação pro outro, dê uma boa reputação pro outro. Cara, quando eu li isso aqui, eu pensei, eu tenho algumas pessoas que elas me ajudam, elas são mentores na minha vida. E eles fazem isso direto comigo. Agora eu tô parando para pensar aqui. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, eles fazem isso aqui direto comigo. Eles dão uma reputação, eu vou te falar, você vai lembrar na hora. Você já teve uma situação que a pessoa falou assim para você, olha, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu sei que você é muito maduro para ouvir. Pegou? Identificou a chave ou não? Eu vou te falar uma coisa aqui que eu sei que você é muito maduro. Ou seja, ela já está te dando uma reputação. Você é maduro. Ó, é como se estivesse dando um presente. Peguei um presente aqui, ó, tó. Esse aqui é o diploma de pessoa madura. Eu tô te dando. Nas relações, você quer romper relações? Faça isso. Dê um diploma para a pessoa assim, ó. Você é uma pessoa madura. Agora você tem a responsabilidade de manter esse diploma. Ou você devolve ele para mim. Ou você reconhece, não, maduro eu não sou. Agora, aí, por que eu falei do exemplo? Alguns mentores chegam em mim e falam exatamente isso. Eu tenho uma coisa para te falar, que eu já sei que vai vir lapada. Eu tenho uma coisa para te falar e eu sei que você é muito maduro para ouvir. Eu já sei. Ele está me dando a reputação aqui, ó. Ó, Robson, um diploma que você é maduro para aguentar o que eu vou falar. Você está entendendo? Então, quando você for falar com uma pessoa, você for repreender, você fala assim, eu vou te falar uma coisa aqui, eu sei que você é muito inteligente, você vai me entender. Está entendendo o código? Você fala assim para a pessoa, olha, eu quero falar uma coisa com você, eu sei que você é maduro para perceber. Nossa, isso quebra demais. Você está entendendo? Dê uma reputação para a pessoa. Fala isso comigo, eu vou dar uma reputação para a pessoa, vou ajudá-la nisso. Nossa, essa técnica é boa demais, valeu o vídeo todo, eu acho. Robson, acho que valeu o vídeo todo. Só essa técnica. Se você pegar só isso e aplicar, você fala assim, tarefa. Essa semana eu vou dar presentes para as pessoas à minha volta. Só para mim ver. Que presentes, Robson? Oi, você que é uma pessoa muito tananana, reconheça essas coisas nas pessoas. Tarefinha de casa, tá? Reconheça virtudes nas pessoas. Dê esse diploma. Fica aí a dica. Dica número 8. Faça o erro que precisa ser corrigido parecer muito fácil. Agora a gente está mexendo com as coisas de teatro, né? Estamos preparando uma peça. E eu vi uma coisa assim no roteiro que eu falei, cara, precisa mudar isso aqui. E a primeira coisa que eu falei, depois que nós conversamos, e era um grande amigo meu que a gente está escrevendo, ele está escrevendo isso, e a gente tá junto nessa, né? Ele falou assim pra mim, nossa, mas será que vamos mudar essa parte então? Vamos trocar esse personagem, vamos fazer isso, aquilo. Eu falei, calma. Não falei assim, né? Tô interpretando aqui. Mas eu falei assim, cara, é uma coisinha boba. Detalhe, isso aí, esse erro aí é uma coisinha. Só tira. Se você quer emendar com outra dica, aí você transcende. Se você falar assim, quantas vezes eu tropecei nisso? Quantas vezes eu já errei com isso? Mas isso aí é uma coisa boba, tá? É uma coisa assim... Isso aí você tira de letra. Sempre faça isso. Você que está aí me ouvindo, sempre faça isso. Não deixe de fazer. Vou ler aqui, ó. Faça o erro parecer fácil de corrigir. É facinho, ó. Quando eu vou falar para uma pessoa que tem que trocar uma coisa, eu falo assim, isso aí você vai tirar de letra. Não, mas isso aí é só um detalhe, o resto tá ótimo. Aí esse detalhe aqui é só uma coisinha, você tira. Às vezes não é uma coisinha, mas como você tem consciência de alguém que preza pelas relações, aí você começa a agir dessa maneira.
Por isso que eu falo, cara, eu tô estudando essa parada de análise comportamental e eu descobri os estágios, quero fazer um vídeo disso, mas eu preciso estudar um pouco mais isso. Começa com a consciência, e são os princípios da inteligência emocional, não sei se você sabe. Consciência do indivíduo. Primeiro você se conscientiza. Então eu tô te falando isso, de você fazer o erro parecer fácil, você nunca parou para pensar nisso. Você já até lembra que algumas pessoas agiram assim com você, mas você nunca parou para pensar nisso. Você falou, nossa, é verdade. Ou seja, você não tinha consciência disso. Eu tô te dando a consciência disso. Depois, primeiro passo da inteligência emocional, você ter a consciência. Segundo passo é você conseguir se controlar. Você só se controla depois que tem a consciência. Você não consegue controlar algo que você não tem consciência. Isso é evidente. Você não consegue controlar algo que você não sabe. Se você não sabe que você se comporta de tal maneira, como que você vai governar sobre esse comportamento? Não tem como. Primeiro passo, você precisa ter consciência dele. Eu estou te falando esses princípios para você ter consciência dessas coisas. Agora, tendo consciência dessas coisas, você sabe governar. Como assim governar? Você sabe controlar isso, você vai lembrar disso, você vai guardar isso no coração. Toda vez que você tiver numa relação, você vai se recordar disso aqui. Primeiro passo, consciência, você saber. Segundo passo, você governar. Terceiro passo, você conseguir ver no outro a consciência que ele tem. Pesado isso. Como assim, Robson? Não estou entendendo. Você conseguir enxergar no outro, você está na relação ali, vocês estão conversando. Você consegue ler no outro, se ele tem consciência do que ele faz ou não. Robson, não estou entendendo. Preste atenção no outro. Tenta conhecê-lo, sem julgá-lo, sem repreendê-lo, sem reagir. Tem gente que é reacionária. Você escuta uma coisa, você já fala num tom maior. Por quê? Você opera a nível competição. Ai, cara, se eu pudesse aprofundar nisso aqui, eu não vou aprofundar agora. Mas vai ter, se você acompanha, ativa esse sininho, meu amigo. Ativa esse sininho. Se você acompanha aqui comigo, tudo isso vai vir. Uma hora chega. Agora, você tá entendendo? Você tá entendendo isso aqui? Faça o erro do outro parecer fácil de se corrigir. Você precisa ler, relacionando com o outro, voltando para os princípios da inteligência emocional, você lê no rosto do outro assim para conhecê-lo. Então você começa a conhecê-lo, sem julgar, só conhecê-lo. Aí você fala assim, cara, se ele age assim e ele não percebe que isso é ruim para ele, é porque ele não tem o quê? Adivinha a charada? Consciência. Ele não tem consciência. Lembra dos passos? Consciência. Consciência comportamental. Consciência, saber o que está fazendo. Segundo passo, governar, controlar esses comportamentos. Você só vai fazer isso se você tiver consciência deles. Sem consciência do seu comportamento, você não controla-o. Você não controla os seus comportamentos se você não tem consciência deles. Quando você vê uma pessoa agindo, fazendo um monte de coisa errada, se você tiver inteligência emocional, você vai agora ajudá-lo a ter consciência. Ai, meu Deus do céu, você está entendendo o que eu estou falando? Terceira coisa, você conhecer a pessoa, observar e ver se ela tem consciência das coisas que ela faz. É só você entrar em modo conhecer. Imagina que você é um Transformers. Vamos aprofundar na aula. Imagina que você é um Transformers. Primeira coisa, você conhece os seus atos, você se conhece, você conhece seus comportamentos. Segunda coisa, agora que você conhece, você governa sobre eles. Então você consegue controlá-los. Você é intencional para fazer uma coisa ou não fazer, para aplicar esses princípios que eu estou falando ou não aplicar. Você consegue agora controlar, porque você tem consciência. Terceiro passo, Transformers. Você lembra do Transformers? O cara é um carro, vira um robô. Então você é a Júlia, você é o Pedro, você é o João, você é cada pessoa, você vai se transformar num modo conhecer. O Max Steel não fala modo turbo? Você vai entrar em modo conhecer. Como assim, Robson? Modo conhecer. A partir de agora na relação você vai conhecer a pessoa. Então você vai focar mais em ouvir, você vai focar em conhecer. Conhecer. Porque aí você vai saber
se a pessoa tem consciência da coisa. Você vai ajudá-la nisso. Tá entendendo? Consciência sua. Controlar os comportamentos a partir da consciência que você tem. Consciência, controlar os comportamentos a partir da consciência que você tem. Conhecer o outro para ver se ele tem consciência dos comportamentos dele. Se você vê que ele não tem, você não vai sair julgando, criticando, você vai ajudá-lo a ter consciência. Você só vai falar disso sem a energia de quem está repreendendo, sem a energia de quem está confrontando, sem a energia de quem está afrontando, sem todas essas energias. Você vai ajudá-lo a conhecer essa consciência. Se ele tiver dificuldade de ter consciência, aí você traz energia de confronto. Ai, que vontade de fazer um vídeo falando disso aqui para libertar você. Aí você vai trazer, se ajuda ele a ter consciência, aí você vai trazer, se ele não conseguir ter consciência, você traz a energia do confronto. Porque daí ajuda mais ainda para ele ter essa consciência. Último passo da inteligência emocional. Robson, o vídeo não é disso. Eu sei que não é, só que eu não vou ficar guardando uma coisa que veio no meu coração. Veio no meu coração, eu tô te ofertando. Olha que bônus. Você veio buscar prata e achou ouro. Quarta coisa da inteligência emocional. Gestão dessas coisas. Então, agora na relação, você vai ver como a relação fica boa. Porque você tem consciência dos seus comportamentos, você os controla, você conheceu o outro e sabe a consciência que ele tem dos comportamentos dele. E o quarto é você gerir isso, se relacionar. Então, você tem consciência de uma coisa, você faz. A pessoa, você ajuda ela a ter consciência disso também. É esse jogo de relações. Depois que você faz as 3 etapas, o quarto é gostoso, o quarto é bom. O quarto você tá envolvido num jogo, é uma tarefa. Você tem a atividade de fazê-lo, de dar consciência nele, sem responsabilidade de criticá-lo, de julgá-lo. Ah, é tão bom quando você chega na 4ª etapa, você vai construindo. Você está conversando com a pessoa, já estou acabando, não vou aprofundar muito não. Já aprofundei, né? Mas beleza. Quando você chega na 4ª etapa, fica mais divertido, fica mais leve, porque fica uma coisa boa, mais liberta. Você ajuda o outro a ter consciência das coisas, ele vai te ajudar a você ter consciência de algumas coisas e vocês vão desfrutando daquilo. O quarto é desfrutar da relação, ok? Vamos voltar para o tema do vídeo. Faça o erro do outro, então, para encher fácil. Fala, esse erro aí que você cometeu, isso aí é balela, isso aí é coisinha. Você vai tirar isso de letra. Você vai arrumar isso aí e rapidinho a gente já está fazendo a coisa acontecer. Última dica, dica 9. Faça os outros se sentirem importantes por fazer aquilo que você sugere. Eu dou aula para juniores da Bíblia, na igreja, sempre estou instruindo eles, amo fazer isso. E eu falo, às vezes, eu preciso que alguém busque uma água lá, uma bolacha. E eu peço para a pessoa e falo assim, ó, você que eu posso contar, você não busca água lá para mim? Será que você pode ir lá para a gente? Buscar uma água para a gente ter um momento de confraternização? Você traz uma bolacha? Então, faça essa pergunta, não dou a ordem, faça a pergunta. Será que você pode ir lá para mim fazer? Incluo, faça ela se sentir importante de estar fazendo aquilo que eu sugeri. Faça assim, você que eu posso contar. A pessoa sente assim, nossa, comigo ele pode contar. Então ela se sente importante, aí ela quer fazer a coisa. Você tá anotando aí, né? Com um caderno e caneta, eu sei que você está anotando, eu sei que você vai aplicar isso na sua vida para você parar de cair nesses conflitos que você tem caído. Você tem ido muito bem, mas tem detalhes aí que você tem que arrumar, ok? Esse foi o conselho número 9 do autor. Faça a pessoa se sentir importante por cumprir aquilo que você pediu para ela. No livro, nesse cara aqui, ó, tem muito exemplo mesmo. Ele tinha um networking, o que é networking? Uma rede de contatos de pessoas muito influentes, de pessoas muito importantes, de pessoas muito inteligentes, nobres. E essas pessoas, ele conta muitos exemplos, é muito gostoso ler esse livro. Ele conta muitos exemplos reais e que te ajuda muito. Experiências que ele teve, pessoas que ele conversou. Ele dá esses exemplos. Assim como eu dei alguns exemplos da minha vida, ele conta
exemplos sensacionais dessas dicas que ele dá. Você está entendendo? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu acho que ele ficou um pouquinho comprido aí, mas para você que está querendo se relacionar melhor com pessoas, você que está querendo ser um cara fera assim de relacionamento, de rede de contatos, você está no lugar certo. Deixa eu te pedir um favor. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta. Deixa eu te pedir esse favor. Comenta o que você está achando. Comenta se isso te ajudou de alguma forma. Comenta, para mim saber assim, esse cara aí, ele está acompanhando. Esse cara está fazendo. Pode ter um monte de gente que está só assistindo e não está fazendo, mas esse cara aí, que deixou esse comentário, eu sei que ele ficou até o final. Eu sei que ele está vendo todas as dicas. E eu quero que você esteja comigo nessa jornada. Tá bom? Muito obrigado por você que acompanhou o vídeo até o final. Faremos ainda de muitos outros livros, então eu quero que você esteja aí me acompanhando. Esse foi O Irmão Mais Velho. Terminamos a série desse livro aqui e encerramos. Até a próxima. Esse foi O Irmão Mais Velho.